Agora, olha só, nós voltamos para Brasília na primeira turma do STF porque o ministro Luiz Fux acabou de aceitar a denúncia contra todos os acusados. Com o voto dele, já há maioria para que todos passem a condição de réus. 3-0. Nesse momento, então, eles já são considerados réus por conta da votação. Então, o ministro Luiz Fux também aceitou a denúncia integralmente da PGR. Quem vai votar agora vai ser a ministra Carmen Lúcia. Nesse momento, Alexandre de Moraes também está fazendo comentários a respeito da decisão. E, claro, nós vamos acompanhando todas as informações e acompanhando essa votação em tempo real aqui. Vamos acompanhar um pouquinho da fala do ministro Alexandre de Moraes. A questão da dosimetria, aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. É uma matéria que eu gosto. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Não sei se esse telefone está funcionando. Acho que estamos ouvindo Vossa Excelência. Senhor presidente, agora cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, um cumprimento especial ao ministro relator, Alexandre de Moraes, que apresentou o voto nesta parte agora de mérito. Não está funcionando? Que apresentou um voto de mérito muito, como sempre, muito substancioso, facilitando, como diz agora o ministro Luiz Fux, com a descrição que não precisa de ser repetida por cada um de nós, pelo menos de forma expressa nessa sessão. Eu começaria as minhas breves observações. Presidente, como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase, que uma das maiores historiadoras, se não a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloísa Starling, está publicando um livro, A Máquina do Golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem de da década de 60. Num dos capítulos, aliás, em todas as fases, porque está sendo seriada a divulgação do livro dela, ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como, desde a década de 50, logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, que não era exatamente um período de risos, com tentativas de não impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação a 2 pessoas que assumiriam a presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Juscelino Kubitschek, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima. Isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1964. Então, nesta obra exemplar da professora Heloísa Starling, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isto não acontece em um dia. E na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro
nós, numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo, e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, não é, ministro Alexandre? O tempo todo, com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente para o dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre, realmente houve a passagem para o dia 12, porque havia alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não pareciam que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado. Porque não se formaliza golpe, porque não se planeja as escâncaras, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas, por acaso, vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia. Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, a tentativa o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Isto a democracia propicia, isto a ditadura não permite. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar, se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata, ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, de uma vez estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. O que é descrito nesta denúncia, tomando emprestado ao que esta grande historiadora brasileira afirma como se desmonta a democracia na década de 60, que já vinha preparada desde a década de 40, de 50, como nós tivemos isso na década de 20, como nós tivemos no início da República, esta tentativa contínua que por si gera os atos e as consequências. E é óbvio que se diz, não, mas o poder... Os poderes constituídos, as instituições continuaram porque não se teve sucesso, não se teve êxito, porque senão não estaríamos aqui. Ministro Alexandre, ministro Fux, que tinha sido presidente deste Supremo Tribunal Federal, no auge de um processo que ele dizia, dormi no Supremo para defender, literalmente, com a minha presença, a institucionalidade na presidência naquele período do 7 de setembro de 2021. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, então, que o tempo todo recebíamos todas as mensagens, não estaríamos aqui, por óbvio.
Já houve mais de uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de se extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes, bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Muito bem, nós estamos acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia, mas o STF acabou de formar maioria e isso faz com que os acusados se tornem réus e marcará o início de uma ação penal sobre essa tentativa de golpe. Claro que a gente vai continuar acompanhando os votos e todos os desdobramentos no STF. O Hora News só vai para um rápido intervalo, daqui a pouco vai voltar com essa e outras notícias para você. Até já.